de imposto de renda, né? Tá muito frio aqui, não sei de onde é que você tá vendo essa live, nem o dia, mas hoje acho que é o primeiro dia de verdade do nosso inverno, né? Brutal. Então, conforme vocês forem entrando aí, vamos, por favor, seja bem-vinda, Andréia. Meu som tá chegando bem? Só confirma para mim, por favor. Né? A gente já fez um teste antes estava. Boa noite, Gino, tudo bom? Né? Então, se está chegando bem o som aí, me mandem avisar aí, por favor. Né? Essa nossa, essa nossa live de hoje a gente tem, na realidade é um bate-papo que a gente vai ter, né? Com, com uma contadora. Oi, Jéssica, tudo bom? Seja bem-vinda. Com a nossa contadora, a Gelsi Marqueto, né? Uh, uma das sócias da Apoiar, né? Que é uma empresa parceira nossa, uma assessoria parceira nossa, né? Dentre tantos parceiros que a gente tem no nosso negócio hoje. Então, show, Jéssica. Que bom que o som tá bom. Obrigado, André. A gente tá. Vamos só esperar um pouquinho o pessoal ir entrando, né? Para poder dar. Deixa eu ver aqui. Chama aqui. Aqui. Deixa eu abrir para mim aqui para poder me ver também. Deixa eu zerar o som do Note. Daí eu consigo acompanhar as perguntas de vocês pelo computador. Também acho, Jéssica, baita profissional, parceira nossa, né? Então vamos ver se eu já consigo dar acesso a ela. Tá, vamos lá então. Bom, pessoal, são 7h02, vamos esperar até as 7h05 todo mundo entrar. Né? Acho que hoje à noite talvez a gente tenha um core um pouco reduzido, né? Em função dessa tempestade que tá aparecendo ali, né? Que está programada para hoje. Vamos ver como é que a gente vai se sair com o público, né? O pessoal ainda está meio que se ajeitando ainda, né? Boa noite, Ossi. Né? Eu estava explicando. Oi, boa noite, Marcos. Tudo Tudo bom. bem? Estava explicando para o pessoal aqui que hoje vai ser talvez um pouco meio atípico, né? Nossa live de hoje, em função da nossa previsão de tempo ruim aí, né? Várias pessoas me perguntaram, mas vai ter live mesmo hoje? Vai faltar Só luz? não sai Vai live na terça ter se faltar ciclone? luz ou se a gente estiver hospitalizado, né? Mas sempre dá um tempinho pro pessoal entrar, né? Então, até o pessoal tentando dar uns 5 minutinhos ali, daqui a pouco a gente já começa. Mas a gente, basicamente, hoje, fazendo a abertura, né, do nosso trabalho de hoje, deixa eu só arrumar um pouquinho aqui, que eu tô me vendo no computador aqui e eu vi que tá meio torto aqui. Deu. Acho que agora melhorou. Bom, nosso tema de hoje, né? Então a gente vai falar de imposto de renda, porque justamente é uma época, é um dia, um período que está muito propício para a gente falar disso, né? A gente está no período final, né, da entrega da declaração e gera muita dúvida para as pessoas, né? Então eu acabei escolhendo esse tema, a gente conversou sobre isso essa semana, e onde a gente vai trazer o tema que é a exigibilidade, né? E a extinção, né, da obrigatoriedade da declaração, né? O ponto importante, né, que a gente precisa falar é que o imposto de renda ele é devido tanto por empresas quanto por pessoas físicas, né? Então muitas vezes, como a grande maioria de nós ali, pelo que eu estou vendo também dos nossos ouvintes ali, a grande maioria ou é profissional liberal ou é empresário, né? E precisam, e tem bem isso em mente, essa necessidade deles ouvirem um pouquinho, até para gerar um pouco de satisfação dessas dúvidas, né, que muitos deles vêm a ter, né.
Então, apresentando um pouco o escritório, o estúdio, para quem não conhece, o estúdio jurídico é um escritório de advocacia voltado tanto para atendimento de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, né? Basicamente todas as áreas do direito civil, direito trabalhista, direito previdenciário, direito de família, né? E a gente propicia aos amigos e clientes esse bate-papo descontraído toda terça-feira, justamente com o objetivo de tirar alguma dúvida. A gente sempre traz alguém que tem um assunto interessante para falar hoje. E hoje, para elucidar, então, o tema do imposto de renda, a gente trouxe a Gelsi, né? A Gelsi Marqueto, contadora, né? Lá da Apoiar Contabilidade e Consultoria, parceira do escritório, né? Já há um bom tempo, né? A Gelsi atua mais de 40 anos, não entregando idade, né, Gelsi? Mas temos bastante experiência Pois é, né? vamos Um bom devagar com tempo, isso. né, no assessoramento contábil de grandes empresas, né, trabalhou tanto na área da indústria, quanto na área do comércio, quanto na área de prestação de serviços, né, no tocante a tributos federais, Auditoria. auditoria, né, tributos federais, estaduais, municipais, né, e consultoria legal, consultoria societária, né, então te apresento um pouquinho, José, agora eu passo a palavra para te apresentar, apoiar, né, para todo mundo que está nos ouvindo. Então, primeiramente, aí, boa noite a todos. Quero agradecer o Marcos por esse convite, essa oportunidade de estar aqui com todos vocês, para a gente compartilhar aí um pouco das dúvidas, do nosso conhecimento. Quero apresentar a minha sócia, a sócia da Apoiar, a Ione. A Ione é especialista na área de departamento pessoal. Quem sabe, né, Marcos, vamos surgir uma oportunidade de a gente poder... A gente estava aqui agora há pouco ainda conversando sobre uma série de dúvidas que são frequentes aí no pessoal. Então, o pessoal quer saber, melhor trabalhar como autônomo, melhor trabalhar como empresa, que tipo de empresa. Então, é um assunto bem interessante, a Ione é especialista nessa área, a gente pode também conversar sobre isso. Sobre a declaração, que está falando, é um momento bem oportuno, né, o assunto do momento, porque a Receita tinha colocado prazo para entrega das declarações de imposto de renda para 29 de abril, depois prorrogou agora para 31 de maio, então quem ainda não fez essa prestação de contas, ainda dá tempo de fazer, e isso que eu estou falando é declaração de imposto de renda pessoa física para 31 de maio, nós temos a DEFIS, que é para Simples Nacional, tem a declaração do MEI, que também pode ser feita, e todas essas declarações das pessoas jurídicas acabam convergendo, então, para a questão da declaração da pessoa física, né? Então, vamos iniciar falando, assim, dos conceitos, né? Qual é o conceito básico da declaração de imposto de renda? Vai em cima de 3 pilares básicos, que é informar rendimentos, informar a evolução patrimonial, né? E, finalmente, fazer o ajuste. O imposto a pagar e o imposto a restituir. Então, para a gente começar a falar de declaração de imposto de renda, né, sobre esses 3 pilares, a gente começa primeiro tendo que saber, tenho ou não tenho a obrigação de ter que fazer essas informações aí? E só te entendo, né, o grande problema, na realidade, é que ela é uma declaração, né? A Receita, ela joga uma obrigação para a gente, né? Joga para o contribuinte a obrigação de ele fazer a informação. E depois a Receita vai lá nos bancos de dados dela e verifica, se tu está mentindo ou não está. Então, ela joga toda a bola para a gente tem que montar, entregar para ela pronto, ela vai conferir, ver se realmente aquilo que a gente declarou efetivamente é o que é a realidade, é o realizado, né? E lá na frente, depois ela vai ou nos multar, ou nos cobrar a diferença, ou nos restituir, né? E esse é um dos grandes problemas, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, eu estou isenta, eu recebo pouquinho, eu estou isenta, eu não preciso declarar. E daí a tua fonte de pagamento foi lá e informou o teu valor de rendimento, informou. Tu fica com o CPF trancado na Receita, aparece muita gente aqui no escritório, olha, meu CPF tá irregular, e daí tu vai ver, tu deveria ter apresentado a declaração de imposto de renda e tu não apresentou. Né? Daí já começam os problemas com as pessoas. Sim. Né? Então,
Por isso que é importante, como eu disse, em cima desses 3 pilares, sempre a pessoa física tem que procurar analisar. Olha, eu tenho que fazer. E muitas vezes assim, o rendimento, o meu rendimento ficou isento, mas não é só o rendimento. Tu tem patrimônio acima de 300 mil. Né? Tem casa, tem carro, tem aplicações. Tu pode não ter tido rendimento naquele ano, que te obriga a entregar a declaração, mas a composição do teu patrimônio te obriga a entregar. Ou até, não tive muito rendimento, mas fiz pequenas aplicações lá na Bolsa de Valores. Fez a aplicação na Bolsa, está obrigada a fazer a declaração de imposto. Independente se tu teve lucro. Ou eu acumulei recursos durante uma vida inteira, hoje eu não tenho renda, né? Mas tenho patrimônio e tenho aplicações que me geram rendimentos isentos acima de 40 mil no ano. Também eu estou obrigada. Então, a declaração de imposto de renda realmente ela tem uma série de particularidades que tem que ser verificadas, né? E aí, por isso que muitas vezes é interessante procurar o auxílio de um profissional. Às vezes, só colocar as declarações ali, muitas vezes não é só isso, não é só colocar a declaração, é analisar esses dados, né, e ver de que forma eles estão se apresentando e o que te obriga ou não. Porque nem muita gente comprando criptoativos. Sim. Comprou criptoativos, está obrigado a fazer a declaração de imposto de renda também. Então, são uma série de situações. Sim, é importante também destacar essa questão de utilizar a corretora até para comprar ações ou os próprios criptoativos, que as corretoras elas são obrigadas a informar, né, a Receita Federal, independente de tu saber ou não que ela fez a informação, a corretora ela tem que fazer a informação para a Receita Federal que tu fez a aquisição do criptoativo ou da própria ação, né, da Bolsa de Valores. É por isso que a gente volta ali no início, do que tu colocou de ser uma autodeclaração, né? A Receita deixa tudo para ti, mas ela tem lá os bancos de dados dela, ela sabe quanto tu gastou no cartão de crédito, quanto tu movimentou no banco, se tu fez operações na bolsa, se tu fez operação com criptoativos, porque se tu fez compra e venda de imóvel, né? Se tu fez locação, para tudo isso existem informações que são direcionadas, planos de saúde, todo mundo tem que fazer essas informações para a Receita Federal. E ela fica com isso guardadinho no banco de dados dela, fica esperando a gente ir lá fazer a autodeclaração e cair na malha. Não pode mentir. Até porque hoje... Tem o que eu digo assim, a gente tem que usar a legislação a nosso favor. Né? Então, usar as prerrogativas da legislação, as brechas que a legislação deixa, de forma a ter fazer um bom planejamento tributário não quer dizer que está mentindo para a Receita. Né? Para isso que tu precisa de um bom advogado, de um bom contador, para trabalhar de uma forma coordenada, né? Para diminuir a quantidade de imposto que lá na frente talvez tu tenha que pagar, né? E até aproveitando esse gancho, né, Jaci, é importante a gente falar que hoje... talvez, não sei se para você também aconteceu isso, mas para mim muita gente questionou a questão da declaração pré-preenchida, né? Que é justamente quando ela já traz, né, para a gente algumas informações de DIRF ou de valores que foram recebidos ou pagos, né, para terceiros, geralmente para pessoas jurídicas, né? É interessante, né? Hoje a gente tem o portal, esse do GovBR, que te dá acesso ao ECAC, lá, que é o portal da Receita Federal, então pode ir lá e buscar as suas declarações pré-preenchidas. O que vem lá? Vem, basicamente, essas informações que tu recebe no informe de rendimentos. Não vem tudo que a Receita usa para fazer a malha dela, né? Então, quando tu recebe esse informe de rendimentos da empresa que tu trabalha, ou que tu recebe do banco, todas essas informações que tu recebe no informe é exatamente a informação que já foi passada para a Receita e que vai constar lá na tua declaração pré-preenchida. E é bem importante a gente ter isso aí em consonância, né? Porque muitas vezes a gente, por exemplo, a gente declara um valor maior de plano de saúde porque a gente sabe que o plano de saúde dá um abatimento ou dá um ressarcimento, né? Ou até um abatimento no imposto a pagar. E isso aí não tem como a gente fugir mais do que a Receita busca. Então, essa informação vai para a Receita. Hoje em dia não tem mais como a gente deixar, porque nem tinha muita gente antigamente que fazia, pegava o CPF dos médicos, lançava lá, pegava dos dentistas. Hoje em dia não dá mais, porque essas informações todas já vão para a Receita Federal. Podem não ir antes, mas vão concomitantes.
Porque lá o médico, o dentista, quando faz o carnê-leão dele, ele já informa que é CPF. Antigamente ele não informava, agora ele já informa que é CPF. Então, existe um cruzamento do que tu pagou e do que ele recebeu através do número do CPF dele e teu. Então, tem que tomar cuidado. E eu fugi completamente do assunto, porque eu sei que tu estava falando dos conceitos e quem era obrigado a pagar, né? Então, volta para ti. Não, mas o bate-papo tem que ser esse mesmo, trazendo dúvidas, né? Do dia a dia, até tu também deve ter aí no escritório dúvidas que o pessoal te traz. É importante também trazer aqui para a gente conversar, porque muitas vezes pode ser a dúvida de muita gente que está assistindo. As dúvidas que a gente tem, a grande maioria é quanto à declaração de patrimônio recebido, né? Patrimônio recebido por herança, patrimônio recebido por cessão, né? Então, essas são as maiores dúvidas que a gente tem. Mas, assim, quem é, então, que está obrigado, efetivamente, a fazer a declaração, Jussi? Qual é o valor que recebeu o salário? Como eu falei ali no início dos 3 pilares, né, dos 3 conceitos, rendimento. Primeira coisa, quando tu senta para separar a documentação, rendimento. Todos os rendimentos que tu teve. Rendimento é aluguel, rendimento é pensão alimentícia, tudo que entrou de recursos para ti tem que analisar. Então, recebeu acima de 28.559,70, um valor baixo, né, e a Receita não atualizou a tabela, isso é importante salientar. Então, muitas vezes, alguém que era isento no ano passado, estava ali pertinho do limite de isenção, teve reajuste de salário, um pouquinho que tenha sido, esse ano já não está mais isento, porque a tabela não acompanhou, a tabela não teve esse reajuste. Então, o pessoal tem que tomar bastante cuidado. Outra coisa, como eu disse, patrimônio, né? A pessoa tem um patrimônio acima de 300 mil, está obrigada a declarar. Recebeu rendimento isento, mesmo que seja isento, mas acima de 40 mil, está obrigada a declarar, né? E outros aspectos que não está nem envolvendo com valores. Fez operações na Bolsa de Valores, tanto faz compra, venda de ações, day trade, fez operações com criptoativos, tem os limites de isenção. Não quer dizer que tu vai pagar imposto de renda. Nós temos que declarar. Tem uma outra situação. Tem que fazer a declaração, fazer o ajuste com a Receita. Sim, tem uma outra situação que engloba um pouco a questão do nosso direito previdenciário, também às vezes aparece algum questionamento. Muitas vezes a gente tem uma pessoa que é aposentada e recebe um valor bem alto, vamos dizer lá, quase o teto, né, da Previdência, né, e passa daí, com o falecimento do cônjuge, passa a receber também o pensionamento, né, que muitas vezes também é o teto, né. Na realidade, ele vai receber as informações de rendimento com a isenção, né, dos dois. Mas, na realidade, ele não pode usar a isenção dos dois. Ele pode somente de um deles, né? Não. Então, assim, para ficar bem claro para as pessoas que estão aí nos assistindo, existe um limite de isenção para quem tem mais de 65 anos ou mais. Esse limite de isenção também não é astronômico, é 22 mil, até tinha um valor... É mais ou menos 23 mil. Ele é 22 mil e alguma coisa, não chega a 23 mil reais. Esse benefício só pode ser utilizado uma vez. Então, se tu tem 2, 3 fontes de renda, só pode usar uma vez. Não pode para cada fonte de renda utilizar aquele benefício. Isso também acontece, eu vou te dizer, quando a pessoa tem mais de uma fonte de renda, digamos, e daí vai lá na tabela de imposto de renda, tem um percentual que se aplica lá o percentual do imposto de renda, e depois tem uma parcelinha a deduzir. O que acontece? Quando ela tem mais de uma fonte de renda, todas as fontes de renda vão lá na tabela, aplicam o percentual e deduzem aquela parcela a deduzir. Só que aquela parcela a deduzir, no mês a mês, todas as fontes de renda que a pessoa está recebendo estão deduzindo aquela parcela a deduzir. Quando chega na declaração de ajuste, só pode deduzir uma vez a parcela. E daí tem muita gente que diz, mas me cobraram imposto de renda o ano inteiro, eu paguei o ano inteiro, como é que chega agora, no final do ano, eu tenho um imposto para pagar? Justamente por isso, porque só pode deduzir uma vez. Por isso o nome também é declaração de ajuste anual, tu vai fazer o ajuste. De ajuste, exatamente, a declaração é de ajuste. E, por exemplo, assim, se eu deixar de declarar uma das fontes, tá?
eu deixei, por exemplo, eu recebo de duas fontes, eu dou aula e sou sócio da empresa lá, e, e eu não declarei a aula que eu dou, né? Mas o meu empregador lá declarou, É, né? Tem multa. claro. Então, assim, ó, aqui é bem importante falar isso, porque tem aquela questão assim, ó, das Isso. multas. Tá? Como é que funcionam as multas? A multa assim, ó, tem a multa de eu deixar de cumprir a obrigação de entregar a declaração. Tá? Essa multa ela começa, mesmo que a pessoa que não tem imposto a pagar, ela tenha a restituir e não entregou a declaração de imposto de renda, ela tem obrigação de entregar, né? Porque muitas vezes a pessoa diz, mas eu não tenho imposto a pagar, para que eu vou entregar? Não, mas estando ali dentro daquelas condições de obrigatoriedade, tem que entregar. Tu deixou de entregar a declaração, tu vai pagar uma multa de R$ 165,74. Ela começa nesse valor. E depois, se tu tem imposto a pagar, ela é de 1% até 20%, porque ela vai aumentando mês a mês, né? Ela começa em 1% ao mês até o limite de 20% sobre o imposto que tu tem a pagar. Então, a tua pergunta, se eu fiz a declaração, mas deixei de informar uma fonte, então, tu não tem a multa pela falta da entrega da declaração. Mas tu vai cair na malha, porque a Receita lá tem a informação de que tu teve mais de uma fonte de renda, vai cair na malha e eles vão dizer, olha, tá, tem que retificar. Aí eles já vão verificar, tu vai ter que retificar a declaração, tu vai ficar com o teu CPF irregular, né? Se tiver imposto a pagar, daí sim tu vai pagar esse imposto com juros, com multa, mas daí é o juro e multa sobre o imposto que tu deixou de pagar, e não sobre a obrigação, porque a obrigação de entregar a declaração tu cumpriu, né? Tu deixou de pagar imposto e vai ter multa e juros sobre esse imposto. Na realidade, a gente não consegue fugir muito, né, do fisco hoje. Não, está bem difícil. E eu vou te dizer, ainda que nós estamos vivendo um momento em que a Receita não está muito forte nessa questão da fiscalização. Eles vão entrar ainda mais forte com isso. Eles estão preparando o campo. Então, é um momento muito bom para quem tem que fazer regularizações na sua declaração de imposto. Sim. Quem esqueceu, por exemplo, de declarar um imóvel, ou vinha declarando e aí um ano esqueceu, vai fazer uma atualização, isso aí é tranquilo de fazer. A atualização da informação, né? Porque o imóvel, desde 95, tu não pode mais fazer a atualização do valor. Não, mas eu digo assim, muitas vezes tu vem declarar. De informação, sim, é interessante fazer. A Receita está usando a malha, mas não de uma forma muito. Eu tenho visto, porque hoje em dia é só uma fiscalização bem eletrônica de cruzamento de informação. Sim, hoje é muito mais informatizado, né? É robô, na realidade. Muito mais informatizado, mas ela tem condições de fazer muito mais do que ela está fazendo. O que acontece é que a Receita investiu muita energia, muito tempo, muito dinheiro, muito equipamento na questão por último agora do e-social, né? Mas é todo dentro de um conceito que ela fez de uniformizar todas essas informações dela, colocar tudo junto para poder fazer os cruzamentos. E quando chegou nessa última etapa, que era do e-social, ela perdeu muito tempo e se perdeu um pouco. Então, por isso que eles não estavam tão atuantes nesses últimos anos. Mas isso não quer dizer que agora, para os próximos, eles não vão fiscalizar. Eu acredito que em no máximo 2 anos, está tudo rodando direitinho, a gente não vai nem precisar mais preencher a declaração, né? É que essa questão do preencher a declaração, o que acontece ainda muito? Existe muita a decisão do contribuinte. Por isso que a Receita Federal não pode entregar uma declaração pré-preenchida pronta para o contribuinte. Ela pode te dar informações daquelas que ela recebe, mas existem decisões que são do contribuinte e que isso é uma vantagem para o contribuinte. Por exemplo, a decisão de fazer ou não uma declaração em conjunto do casal. Não é a Receita que vai decidir isso. Quem decide é o contribuinte, né? A decisão de colocar os dependentes ou no nome do pai ou no nome da mãe, isso é uma decisão do contribuinte. Então, ela pode até vir, como ela já está fazendo, entregando essas declarações pré-preenchidas.
mas as decisões ainda são do contribuinte. Isso é uma vantagem do contribuinte, porque ele ainda pode, em função dessas decisões, fazer com que ele pague mais ou menos. Ele pode definir o que é melhor para ele, na realidade, né? Ele pode decidir o que é melhor. Aproveitando esse gancho, Gelsi, por exemplo, vou aproveitar e vou te explorar bastante. Não, mas fica à vontade. Por exemplo, um casal que tem uma renda legal, assim, e vem declarando, vamos dizer, de forma conjunta, né? Há 2, 3, 4, 5 anos. E agora eles vêm fazer um planejamento tributário e fiscal com a gente, e eles entenderam, não, olha, realmente é melhor a gente separar a nossa declaração. Isso tem alguma incidência dentro do imposto de renda que possa vir a prejudicar eles? Ou é tranquilo? Eles vão cair na malha por terem feito isso? Ou é tranquilo? Dá para fazer? Não. Isso é uma decisão do contribuinte, fazer a declaração em conjunto ou não. Eu sempre oriento aqui os meus clientes a fazer a declaração separada. Por quê? Justamente por isso que eu falei daquela parcelinha deduzir. Se tu fizer em conjunto, tu vai deduzir só uma vez. Se fizer separado, vai deduzir 2 vezes. Dependendo do rendimento de cada um, tu pode ficar em faixas diferentes lá na tabela. Sim, facilita. Então, é um bom planejamento tributário fazer a declaração separada. Se vinha fazendo em conjunto, não tem problema nenhum, porque lá dentro da Receita as informações estão por CPF. Então, quando tu separa as informações por CPF. A gente entende bastante pessoas de uma idade mais avançada que vem com essa ideia do casamento ser uma coisa só, né? E eles vêm declarando em conjunto há 30 anos. Né? Daí tu chega para eles, mas por que vocês declaram em conjunto? Por que vocês não separam isso, né? E aí eles ficam assim, pô, mas pode separar? Disse, não, poder pode, tem que ver se é mais vantajoso ou não, né? Aí, quando o casal faz um conjunto e separa, a única diferença que daí tem que ver, tem que estudar, porque cada declaração tem suas particularidades e tem que ser feita uma análise. Por exemplo, eles têm dependentes, né? Porque daí só uma das partes vai poder declarar os dependentes. Ou tem 2 filhos, cada um declara um dependente. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu tenho 2 filhos, eu posso declarar um dependente eu e o outro a esposa? Pode. A única coisa que tem que tomar cuidado nessa questão de dependente é quando o casal for separado judicialmente. Daí se um paga a pensão, declara a pensão, se o outro recebe a pensão e tem dependente, declara a pensão. Quem tem a guarda judicial do dependente é que vai fazer a declaração. Isso eu ia comentar, quem tem a guarda oficial é quem vai fazer a declaração do dependente e o outro vai declarar os alimentos e a pensão, se porventura lá na frente tiver, né? Exato. Mas voltando à questão dos imóveis, que isso é muito importante para a gente que trabalha bastante com inventário, né? Se eu vendi um imóvel hoje, por exemplo, tá? Eu tenho um prazo para recolher o ganho de capital desse imóvel, certo? E, por exemplo, se eu vendi meu imóvel hoje, mas passou esse tempo. E eu também não fiz a declaração de ganho de capital. O que acontece? Deixei para fazer lá na declaração do ano que vem. O momento que tu faz não tem problema, né? Tudo tem solução, tudo tem como arrumar. O único problema é o custo disso, né? Porque se tu não recolher o imposto no momento certo e for recolher mais adiante, não tem problema nenhum. Vai fazer a declaração, vai recolher, só que vai pagar muito, vai pagar os juros. Não existe um prazo para te fazer a declaração de ganho de capital. Né? Durante o ano. Existe um prazo para te pagar o imposto. Né? Então, vamos começar do início. Primeira coisa, houve a operação com a venda do imóvel. Né? Nós vamos ter que verificar, porque existe uma série de regras. Por exemplo, é o único imóvel no valor até 440 mil e não houve nenhuma compra e venda de imóvel nos últimos 5 anos. Está isento. Né? Não é o único bem imóvel, houve operações nos últimos 5 anos, mas esse bem foi adquirido antes de 1969. Está isento. Então, existe uma série, não vou citar todas aqui, né? Existe uma série de regrinhas ali que fica nessa situação. Então, a primeira coisa que tem que ver
é obrigada a fazer o ganho de capital, obrigada a pagar o imposto de renda, isso é uma coisa que tem que tomar cuidado também. Isso é também um planejamento tributário. É obrigado, tem que fazer a declaração de ganho de capital, se faz a declaração, se usa o programinha, aquilo da Receita, para se apurar o imposto. E o imposto tem que ser recolhido até o último dia útil do mês subsequente em que foi efetuada a operação. Então, tu tem, ocorreu a operação agora no mês de maio, tanto faz foi no dia 1º ou no dia 30. Tu tem até o dia 30 de junho para fazer o recolhimento do imposto. Não fez o recolhimento, foi se dar conta só lá na hora de fazer a declaração de imposto de renda, porque viu que teve que lançar lá a venda do imóvel e tal, apura o ganho de capital naquele momento, porque esse programinha do ganho de capital, ele gera uma declaração que ela é importada para dentro da declaração de imposto de renda. Então, essa informação vai lá para dentro. E daí, nesse momento, a Receita vai saber que tu tem que pagar. Mas ela já sabe antes, porque o de imóvel já foi lá, já informou para ela de que tu fez a operação, que aquela operação é tributável. Se tu não botar na tua declaração e não recolher imposto, de uma forma... O cartório é dedo duro, vai lá e avisa, né? O cartório é dedo duro, tem um monte de dedo duro no Brasil. O plano de saúde é dedo duro, o cartório é dedo duro. E me diz uma coisa, assim, por exemplo, eu tenho aquela situação de que eu faço a venda do imóvel, eu tenho aquele período para adquirir um outro, né, sem pagar o imposto. Tá, mas e se eu não fiz essa... Ou eu fiz essa compra em nome de um terceiro, por exemplo, eu dei o dinheiro, eu comprei o imóvel, mas o imóvel ficou no nome da minha filha. Aí tu botou um monte de coisa. Mas isso acontece no dia a dia da gente. Para te ver como cada situação tem sua particularidade e tem que fazer uma análise. Primeiro, essa questão da isenção, que esse é outro aspecto da isenção, dos 180 dias, aquele que a Receita dá, isso só é válido para imóvel residencial. Sim. Então, muito cuidado na categoria do imóvel que foi vendido e a categoria do imóvel que tu quer comprar. Então, só é válido para imóveis residenciais, tem esse prazo de 180 dias. Quando tu vende o imóvel e tu vai fazer a declaração de ganho de capital, tu informa essa tua intenção, para te não ter que pagar o imposto lá nos próximos 30 dias, tu vai lá e informa essa intenção. Olha, eu quero comprar outro imóvel residencial, vou comprar outro imóvel residencial. Se tu não for aplicar a integralidade deste valor, vendeu o imóvel por 200 mil, mas eu só vou usar 150 mil na compra. Aqueles 50 mil tem que se proporcionalizar e pagar o imposto. Agora, claro, se for comprar um imóvel de um valor a mais, tu vai usar todo aquele recurso. Vou lá, agora vou para o outro aspecto. Comprei esse imóvel, vendi um imóvel que estava no meu nome e vou comprar um imóvel para o meu filho, para minha filha. Aí, doutor Marcos, entra seu conhecimento técnico, que nós temos aí importante antes de ver, que isso é questão da herança, Se tem mais de um filho... a gente tem que cuidar da questão de ser uma antecipação de legítimo ou não, Se for uma doação até a metade do patrimônio, é tranquilo, se não for é antecipação, Então, a gente tem que ver todos esses aspectos além do tributário. Mas na questão tributária, como é que fica? Tu deu para o filho aquele valor, é doação. Tu está dando para ele, é doação. Nada te impede. Vai lá, o tabelião, vai ser feita a escritura, vai ver lá no registro imóveis o nome do filho. Na declaração do pai, ele vai dizer que fez uma doação. Na declaração do filho, ele vai dizer que recebeu uma doação e que comprou aquele imóvel, Se ainda for dependente, faz tudo na mesma declaração. Só que aí, qual é o problema disso aí tudo? Que além de todos aqueles custos que se tem quando se vai fazer operações com imóveis, pagar todos aqueles impostos, nós vamos ter um imposto a mais, que é o ITCMD, que é o imposto devido para o Estado, que é um imposto esse que é de transmissão de causa-mortes e doação. Então, tem que ser pago também esse imposto, e se não paga, o Estado também vai atrás. Daí não é para a Receita Federal, é para o Estado. Uma pergunta que entrou agora aqui da Josi Martins, eu sei.
Ela perguntou como que fica a questão de uma permuta quando não tem ganho de capital. Por exemplo, eu troquei um imóvel de 200 mil por um outro de 200 mil. Se não houve ganho de capital, tu informa só na declaração, eu não preciso fazer de ganho de capital. Lá na declaração tem um campinho, né, que a gente tem que contar as historinhas ali que a gente conta, lá em bens e direitos, tu tem aquele imóvel, tu vai dizer lá, ó, permutei com o imóvel tal, assim, assim, assim. Depois tu abre um novo campo e que tu vai dizer imóvel recebido em permuta. Então, quando tu vai olhar lá na coluninha do ano, um vai estar zerado e o outro vai estar... A mesma coisa quando eu compro um imóvel financiado, né? Tu vai contar a historinha do financiamento ali na descrição do imóvel. Né? Exatamente. Imóvel financiado. O que acontece? O imóvel, quando o imóvel... Aí nós temos dois tipos de dívida, né? Quando tu compra um imóvel e esse imóvel fica em garantia dessa dívida, que é os financiamentos da Caixa Econômica Federal, aí, financiamento imobiliário, para te ir atualizando, isso é uma prerrogativa legal que a Receita Federal deu, para te ir atualizando o valor do imóvel, tu vai lançando ano a ano as prestações pagas. Uhum. Né? Agora, tu fez um financiamento e que tu não deu a garantia esse imóvel não está alienado em função desse financiamento, tu vai ter que lançar lá o valor do imóvel pelo valor que tu comprou e lá em dívidas e ônus reais, dívidas, tu vai ter que registrar a dívida. Mesma coisa para veículo. Sim, mesma coisa de veículo, né? Mesma coisa. Não, é que isso aí é uma dúvida que às vezes surge e o pessoal às vezes se esquece de contar. Mas é o que eu sempre digo. Cada declaração tem uma particularidade. E tu tem que contar a historinha lá no campo de inscrição, né? Não é só a descrição do imóvel, né? Tem que contar a historinha, por quê? Porque quando tu cai na malha, a malha é automática. É a máquina lá, é o sistema da Receita que te coloca. Mas depois vai alguém lá, abre a declaração... Que a pessoa, alguém vai ter que entender o que tu quis dizer, né? E por que alguém vai ter que entender o que tu quis dizer. Por isso que é bom deixar de forma resumida, mas bem clara. Né? Deixa eu ver... um outro ponto, Josi, que o pessoal comenta muito é a questão que é hoje, eu acho que o grande drama, tanto de vocês na contabilidade quanto a gente na parte jurídica, a questão do MEI, né? MEI é uma empresa. MEI. Né? Muito interessante tu falar. E tem que fazer a declaração do imposto de renda. O MEI é uma figura jurídica e tributária que a gente pode se dizer que é uma coisa recente, uma coisa nova, e que ainda não tem, o pessoal ainda não entendeu ainda o funcionamento. O que acontece? O MEI, enquanto pessoa jurídica, ele está pagando ali no mês a mês aquele tributo, aquele imposto, ele está cumprindo a obrigação dele perante a Receita. O MEI PJ, pessoa jurídica. Quando chega no final do ano, ele tem que fazer a declaração dele, PJ, que inclusive também agora, dia 31 de maio, tem que fazer a declaração dele, dizendo quanto que foi o faturamento dele no ano. E continua sendo MEI, não está falando aquele valor de 81 mil, que também a Receita ainda não atualizou. O que acontece? Nós já vimos que o limite de isenção é 28 mil. Então, olha só, o MEI faturou 80 mil no ano. A Receita diz assim, bom, desses 80 mil que o MEI faturou no ano, um percentual a gente considera que é lucro e que, portanto, é isento. Que lucro ainda, entre aspas, está isento, né? Então, qual é esse percentual? Daí ele varia, ele tem 8% para indústria e comércio, 16% para transporte e 32% para serviços. Então, vocês veem que não é muito alto esse percentual. Esse percentual é isento. Então, tem que pegar aqueles 80% do faturamento, separar, digamos, se é indústria e comércio, 8% é isento. Mas o restante, não. O restante tem que levar para a pessoa física como rendimento tributado e declarar e pagar imposto na pessoa física. Aí o MEI não se conforma. Porque o MEI daí ele não fatura os 80 mil por ano, mas ele declara os 80 mil por ano porque ele tem comprovação de renda. Né? Ele declara os 80 mil por ano. Aí declarou, tem que pagar. Então, isso aí muitas vezes as pessoas se confundem nessa. Eu sou MEI, eu pago só os 80, 60 reais lá por mês, não preciso pagar imposto. Não, tu tem que pagar imposto, né?
Porque o MEI... De pagar imposto nada. O MEI Assim, não nada, mas a gente tem que separar pessoa jurídica. Pessoa jurídica, pessoa jurídica, pessoa física, pessoa física. Tem apesar da facilidade da abertura, da administração do MEI, ter todo um arcabouço jurídico que dá uma liberdade, né, para a pessoa poder trabalhar, né, mas ele não pode esquecer que se ele declarar os 80, ele tem que ofertar os 80 para fiscalização, né? Exatamente, fazer esse ajuste da declaração dele, pessoal. E tu sabe que outra figura também bem interessante é a questão do Uber. Né? Fale mais sobre isso, eu fiquei muito interessado aquele dia que a gente conversou sobre o Uber. Pois é, porque o Uber também é uma figura nova, né, recente. E o Uber, por isso até que eu te falei que é interessante a gente trazer o Ione para falar sobre essa questão de autônomo e o MEI, o comparativo entre o autônomo e o MEI, porque isso a gente é muito questionado. E eu vou te dizer, o Uber, que é uma figura que cai muito nisso aí. Eu não vou ser MEI, eu trabalho para o Uber. Só que tu é uma pessoa física trabalhando para outras pessoas físicas. Tu não está trabalhando para uma pessoa jurídica. O Uber é um mero aplicativo utilizado para intermediar essa relação entre duas pessoas físicas. E o que diz o ordenamento jurídico? O ordenamento tributário? Uma pessoa física pagando para outra pessoa física, cameleão, tem que fazer o cameleão todo mês. Claro que daí tem toda a questão que é dedutível lá dentro, que não é, né? Mas tem que fazer o cameleão, tem que pagar o imposto de renda todo mês, e se é autônomo, é um contribuinte obrigatório da Previdência, tem que pagar a Previdência. Então, o que eu vejo é que não está muito claro isso para a pessoa que é MEI. E se ele for MEI, deixa de ser pessoa física, vou ser MEI, tem essa questão, vou faturar, vou declarar, também tem que recolher imposto de renda. Então, são figuras que se julgam que, eu estou à parte dessa questão tributária. E não, na verdade, eles estão muito inclusos nessa questão. Sim. Inclusive, é uma pergunta que o Gino Pula fez para a gente aqui. Quem tem MEI pode declarar como pessoa física ou pessoa jurídica? Na realidade, em resposta, tem que declarar os dois. Os dois, porque no momento que tu abre MEI, que tu tem não pode confundir as duas coisas. São dois entes. Um ente, pessoa jurídica, um ente, pessoa física. E ele tem que ser independente assim. Ou não, eu não quero a pessoa jurídica, porque daí eu tenho todas as obrigações da pessoa jurídica e mais as minhas obrigações da pessoa física, eu quero ser física. Ok? Então, tu vai ter as obrigações tributárias de física, de fazer o carnê de leão, de recolher a previdência. Por quê? Porque lá dentro da contribuição que tu faz mês a mês por MEI, já está a previdência. Sim. Inclusive, esse é um assunto bem legal para a gente tratar, né? A diferença entre MEI e autônomo. Mas isso é um assunto... Não, você vai render ainda. Né? Mas é importante destacar que hoje os bancos abrem conta para pessoa jurídica MEI. Ele tem uma conta MEI, né? E muitas vezes as pessoas começam a receber tudo pela conta do MEI. E o que acontece? Ultrapassa os 81 mil do ano lá, né? A Receita sabe que ultrapassou. E o desenquadramento é automático, né? Porque mesmo que tu não declare, tu recebeu os 80, a Receita sabe. Do MEI até a gente pode fazer uma outra live específica do MEI, mas o que acontece com o MEI quando ele é desenquadrado? No mês em que ele é desenquadrado, e volta para trás isso, ele é desenquadrado, ele tem que se automaticamente se enquadrar como Simples Nacional, e se não se enquadrar, cai no presumido, né? Cai na tributação normal, volta atrás e tributa tudo de novo. E recolhe em atraso. Desde quando bateu. Tem que tomar muito cuidado com essa questão de MEI, que é um barato que pode ficar o MEI, ele serve, eu quando dava aula, a gente brincava, né, que o MEI, ele serve para resolver o problema do tiozinho do cachorro-quente. Resolve o problema da doceira, né? É muito complicado a gente trabalhar com MEI que envolve realmente um volume grande de dinheiro, que envolve uma necessidade de emissão de nota fiscal, que envolve uma cobrança por cartão de crédito, né? Porque 100% do cartão de crédito hoje é declarado para a Receita. Tu não declara, mas a Receita sabe que tu recebeu por cartão de crédito, né?
Porque é uma obrigação legal da operadora. Exatamente. O cartão de crédito é o outro. É, porque tu pega, por exemplo, eu tenho uma MEI, mas eu declarei lá, eu recebi R$ 200.000 em cartão de crédito. E eu não declaro nada, não emiti nota, não fiz nada. Bom, infelizmente a Receita vai ficar sabendo, né? Acho que hoje é um dos maiores problemas é a questão do cartão de crédito no MEI, né? E outra coisa que eu vou te dizer, um dos grandes problemas que eu tenho visto hoje com o pessoal é o PIX. Sim. Foi um lance muito inteligente do governo, a questão do PIX. Porque todo aquele dinheiro informal que circulava na nossa economia se formalizou através do PIX. Sim. Seria o segundo dedo duro depois do cartão de crédito, eu acho. E vai virar o primeiro, com certeza, logo, né? Porque hoje a gente faz Pix para comprar até pãozinho na padaria, né? Exatamente. Então, ele formalizou a economia que estava informal. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que entrou para a gente enquanto a gente conversava. Paulo Petracchi perguntou aqui se faz diferença escolher a declaração completa ou simplificada. Muito interessante essa pergunta, muito bem colocado. O que acontece? Vamos explicar. A declaração simplificada é a declaração em que a Receita Federal te diz o seguinte: olha, tu pode deduzir 20% como despesa dedutível e tu não precisa me apresentar comprovante nenhum. Né? Esse é o conceito da declaração. Não precisa ter nota fiscal de nada. A declaração... Não precisa ter nota fiscal de nada. De nada. Ela já te diz, 20% tudo bem, tu pode abater. Agora, aquela pessoa que consegue comprovar deduções, né, acima de 20% de sua renda, faz a completa. Por quê? Porque ela vai ter mais despesa para deduzir. E aí a gente tem que levar em consideração o que é legal e o que não é legal deduzir, né? Porque despesa médica, hospitalar, isso aí a gente já sabe que a Receita recebe antes do médico, do dentista, do hospital. Então, tu não pode mais mentir, tem que botar valorizado. Escolas, pode ver que a escola, a Receita Federal, não recebe informação. Mas daí o que ela fez? Inteligentemente, ela botou um limite para a instrução. Tu pode gastar 20, 30 mil em instrução, tu só pode deduzir 3.600 e alguma coisa, até tinha que anotar o valor, mas é 3.645, se não me engano, o valor que tu pode deduzir. Então, tu pode ver que ela arruma formas de te limitar. Sim. Né? Mas uma coisa interessante que eu vejo também, muita dificuldade do pessoal, quem tem recursos, né, vou fugir um pouquinho do assunto, mas é aproveitar a oportunidade da questão da completa e da simplificada. Tem muita gente que tem recursos e muitas vezes quer aplicar e me pergunta assim, qual é a forma de eu reduzir o meu imposto de renda? Aí vem aquela questão do PGBL e do VGBL, que são aqueles planos de previdência que tu faz, que inclusive remuneram, de uma forma, esse último ano remuneram muito bem, e que tu pode utilizar para fazer um bom planejamento. Sim, privada, né? Então, quem chega à conclusão que vai fazer a completa e que tem recursos para fazer a aplicação, também pode fazer o seu planejamento tributário dessa forma. Escolher uma aplicação, por exemplo, PGBL até 12% dos teus rendimentos, tu já pode ir lá utilizar como dedução no ano da tua declaração. Então, tem essas regrinhas essa que questão do PGBL, Josi, se eu fizer, por exemplo, um PGBL, mas não é para mim, é para um menor de idade, por exemplo. Para um filho, para um neto, para um sobrinho. É que o PGBL tu vai fazer no teu nome como beneficiário, né? Uhum. Ele é uma forma de planejamento. Isso aí a gente já pode até avançar depois, outro dia nisso, que é uma forma de planejamento de herança. Sim, é justamente por isso que eu te perguntei. É uma forma de... porque não é que tu vai fazer no nome. Tu não vai fazer no nome do teu filho, da tua filha, porque se tu fizer no nome do teu filho, da tua filha, entra naquela questão da doação. Sim, que vira doação para ela. Não, vira doação, mas tu pode fazer ela como beneficiário. Sim. E daí ela vai receber esse valor sem precisar fazer inventário. Perfeito, é isso aí. Uma pergunta. Então, tem muitas particularidades aí de planejamento que se pode fazer em cima disso aí, na própria declaração de imposto de renda, né? Em que tu consegue te beneficiar em termos de impostos e beneficiar até o teu
a tua futura sucessão, né? Sim. Uma pergunta da Jacinta Hanauer aqui. Como faço a declaração de plano de saúde em nome da minha filha e eu que pago? Ela não é minha dependente porque ela é maior de idade. Isso é bem comum, né? De os pais terem os filhos ainda como dependente, pagando os planos de saúde, né? Para os filhos, mas infelizmente tu só pode deduzir, apresentar despesas como dedutíveis na declaração de imposto de renda de quem efetivamente for teu dependente na declaração. E na regra da declaração é até 24 anos, se estiver estudando. E outra coisa, imagina, hoje um jovem com 24 anos já quer estar trabalhando, já quer ter essa receita. Tu informa teu dependente, tu tem que trazer a receita dele também para ti, né? E muitas vezes tu tem uma faixa salarial muito alta, tu vai colocar ele como dependente para tentar aproveitar e tu acaba te prejudicando porque tu leva aquele valor dele que estava isento para dentro da tua tabela de tributação. Então, muitas vezes não vale nem a pena colocar como dependente. Poderia deduzir a despesa de plano de saúde, mas tem que ver se vale a pena ou não, né? E se ele está na condição de dependente. Uma coisa também, voltando a essa questão de dependentes, que o pessoal traz muito aqui no escritório, é a questão de colocar os pais como dependentes. Né? Se pode, se não pode, sim, pode colocar os pais como dependentes. Né? Pago plano de saúde para meus pais, posso abater? Pode. Só que o problema também é esse. Eles têm uma aposentadoria. Se eles tiverem com a aposentadoria ali dentro daquele limite de isenção para mais de 65 anos, né? Daí a gente faz os cálculos ali, vê se vale a pena, se estiver próximo daquele valor, porque é bem isso. Colocou como dependente, vai trazer todos os rendimentos do dependente. Pode abater todas as despesas médicas? Pode, mas vai trazer também... Vai somar, né, a renda dele. Porque geralmente ele tem uma aposentadoria, mesmo que seja um salário mínimo, tu vai trazer lá 14, 15 mil reais no ano, né, para somar com a tua renda, né? Isso. Mas daí, se eles têm mais de 65 anos e ele tiver com um valor de aposentadoria de 20, 25 mil no ano, vale a pena trazer, porque tu vai abater ele como dependente, vai abater as despesas médicas e vai lançar o rendimento. Por isso tem que contratar um bom escritório de contabilidade para fazer esse planejamento. Para fazer, exatamente, para fazer essa avaliação toda, porque a declaração é isso, é avaliar o que veio de documentos e procurar ali dentro daquele contexto, daquele contribuinte, fazer com que ele recolha o mínimo possível. Josi, nós temos 8 minutos. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Na realidade, não é uma pergunta, é uma informação do Carlos Lemos, né? Que eu acho que é conhecido teu ali. Né? E aí, Carlos? Ele colocou ali que na questão do Uber não há ainda informação a respeito sobre os ganhos dos motoristas. Acho que ele quer dizer que o Uber não informa os motoristas, né? Mas o dinheiro entra na conta do pessoal. Mas acontece que entra na conta bancária dele. De uma forma ou de outra, né? O banco informa. Ele não tem a informação exata, mas o banco informa. Teve movimentação, efetivamente. E os limites do banco para informar são muito pequenos. Então, hoje em dia, a Receita sabe exatamente o que a gente recebeu, o que não recebeu. A gente vai se explicar na declaração, né? Bom, a gente tem 7 minutos. Então, o que a gente pode falar mais? Eu não sei o que mais que a gente... Tu viu que eu te falei que passava muito rápido essa nossa 1 hora, né? Muito rápido. Tem que fazer outra. Mas assim, então, só para fazer um gancho, então, com o encerramento, acho que, não sei se o pessoal tem mais alguma pergunta, coloca ali se der tempo a gente responde, senão a gente responde depois no privado. Não, isso aí até eu queria dizer, quem ficou com alguma dúvida, quiser mandar algum questionamento aí, quiser dividir alguma informação, nós temos o nosso site, apoiarcontabilidade.com.br, lá tem nossas informações de contato, né, telefone, tem e-mails lá para contato, pode passar para nós que a gente vai trocando aí informações. Nós temos as nossas redes sociais, Apoiar Contabilidade, tanto no Face, Instagram, quem tiver uma dúvida, quiser compartilhar sua dúvida aqui conosco, a gente vai ter o maior prazer em dar algum retorno. Então,
E eu queria agradecer aí a todos que estão assistindo, participando. Minha vontade é de ficar aqui falando tivemos mais. Aí um pico de 45 pessoas vendo a nosso bate-papo. É bacana isso. Para quem está iniciando agora, né, com essa num dia de ciclone, todo mundo apagado, um dia de ciclone. Não, ótimo. Muito obrigada a todos pela participação. E agradeço mais uma vez o Marcos aí pela oportunidade de estar aqui. Disponível, quem sabe a gente até abre outros dias de live, quem sabe, né? A gente não pode saturar o pessoal. Com certeza. Hoje a gente está fazendo... Temos muitos assuntos para Tem bastante coisa para a gente falar. Eu só queria deixar um lembrete para o pessoal, que já que a gente falou de imposto de renda, muitos, talvez, de quem esteja participando, ou quem vai ver esse vídeo lá na frente, que ele vai ficar disponível, né, nas nossas redes, muitas vezes está sendo cobrado pela Receita ou recebeu uma cobrança de imposto de renda declarado errado, multas, juros, alguma coisa assim, e é de muito tempo atrás, né? Estamos falando lá coisas de mais de 5 anos, né? Existe uma ação judicial que a gente consegue, muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo lapso temporal, a gente consegue que essa dívida deixe de ser exigível, né? Existe uma ação judicial para isso. E caso alguém esteja enquadrado ali, nessa situação, que tenha recebido alguma intimação ou que está sofrendo algum processo judicial que já tenha sido citado e esse processo está parado há bastante tempo, porque ou não encontraram bens do devedor ou o devedor não pagou efetivamente a dívida, né? Existem medidas judiciais onde a gente, na maioria das vezes, consegue o cancelamento dessa cobrança, a exclusão dessa cobrança, né? O principal requisito é o lapso temporal, que são dívidas maiores do que 5 anos, né? E essa cobrança está parada há mais de 1 ano, né? Mas se alguém tiver dúvida, procura o escritório, procura o advogado, né? Que já atende vocês, pode procurar a gente, né? Ou se tiver alguma dúvida quanto a isso também, vai lá, coloca nas nossas redes sociais, a gente vai responder, né? A gente tem respondido bastante dúvidas durante a semana. Ou chama a gente no privado, se não quiser se expor ali, não tem problema nenhum. A gente responde pelo Messenger, pelo WhatsApp, né? Pelo direct do Instagram e assim vai, né? Mas a gente está à disposição, né? Essa é a nossa 5ª live, eu acho, pelo que eu me recordo aqui, e sempre com bastante gente e bastante dúvida que gera, né, Josi? Então é bem bacana. Então, mais uma vez aí, agora é minha vez de agradecer esse teu tempinho, né? Esse tempinho do pessoal da Apoiar. Não, à disposição. E a gente, claro, o pessoal que vai criando dificuldade, vai tendo dificuldade, vai perguntando, a gente vai criar tema, a gente vai vir aqui, vai bater papo, vai conversar, porque eu acho que isso é importante, é muito melhor do que alguém vir aqui a fazer uma apresentação de uma coisa que vai ficar 1 hora falando de um tema que muitas vezes vai interessar 2 ou 3 minutos para alguém, e assim a gente fazendo nesse estilo de podcast, que está muito na moda hoje, a gente vai conversando, batendo papo e tirando dúvidas ao mesmo tempo, né? E o pessoal vai perguntando, a gente vai respondendo dentro daquilo que eticamente a gente pode trabalhar, né? Porque a gente tem aquele limite ético da onde a gente pode chegar, né? Mas eu acho muito bacana essa interação que a gente tem feito aí com todos os parceiros que têm vindo, né? E a gente também se coloca à disposição de apoiar para quando ela quiser montar o podcast dela, a gente vir participar, né, de alguma situação. Vamos evoluindo, né? Vamos evoluindo. Né? Tá? Então, mais uma vez eu agradeço, Gelsi, né, a vocês todos da Apoiar que participaram de hoje. Agradeço ao nosso público que acompanhou aí ferrenhamente nessa noite fria. Muito obrigada aí a todos que nos prestigiaram. Pessoal que nos prestigiou aí, agradeço. Esperamos que tenhamos tirado todas as dúvidas, né? Ou pelo menos ter ajudado a tirar algumas dúvidas, né, de quem ainda tinha. E se precisarem, a Gelsi está à disposição, acredito. Eu estou à disposição, né? O estúdio jurídico está à disposição, a Apoiar está à disposição, né? Fiquem bem à vontade de vir nos procurar, tá bom? Eu agradeço, então, mais uma vez, e vamos encerrando aqui, porque boa noite a todos. Prazer ter estado aqui com todos. Tá bom? Um prazer, pessoal. Uma boa noite e até mais. Boa noite.